Olá, meus caros estudantes de legislação de trânsito, com vistas aos mais diferentes concursos de agente de trânsito, bem como concursos que possam exigir a legislação de trânsito em seus editais. Lembrando que no entendimento da legislação de trânsito, dependendo do edital, você deve observar resoluções do CONTRAN. Caso contrário, se apegue, procure entender, procure repetir, procure fazer exercícios, sempre observando a lei seca do Código de Trânsito Brasileiro. Isso faz com que você tenha ótima oportunidade do aprendizado sem gerar confusões. Olhe para a letra fria da lei para acertar as questões da tua prova. Neste encontro, vamos tratar de entender principalmente estacionamento e parada. Muito se fala acerca das diferenças entre o verbo estacionar e o verbo parar dentro do trânsito. Muitos costumam confundir estes dois verbos no sentido de que a presença do condutor ou não na direção do veículo é fator determinante para estabelecer essa relação. E esse é um engano que você, que vem se preparando de maneira séria para o próximo concurso que traga a legislação de trânsito, não pode correr o risco de confundir, errar ou não ter muito clara a definição destas duas definições trazidas pelo anexo 1º e que devem ser incorporadas ao texto da legislação de trânsito. Lembre-se, sempre que tratamos de estacionamento e parada, temos que nos ater a uma única diferença. Quando o tempo da imobilização do veículo é um tempo necessário somente para embarque ou desembarque de pessoas, de passageiros, aqui nesta situação nós vamos, em todas as hipóteses, configurar a parada. Ora, meu caro aluno, entenda então que fora o tempo necessário para pessoas entrarem ou saírem do veículo, qualquer outra imobilização na via pública deve ser tratada como estacionamento. Vamos um pouquinho além nesse entendimento. Trânsito é um conjunto de pessoas, veículos e animais circulando isoladamente, circulando em conjunto, e a esse trânsito é importante criar regras. Lá a partir do artigo 26 e vamos até o artigo 64, definindo várias regras para organizar o trânsito. E quando tratamos do estacionamento e da parada, não pode ser diferente. Então, ficou claro na sua cabeça que a situação de parada é tempo para embarque ou desembarque de passageiros. Qualquer outra situação, tratamos como estacionamento, mesmo naquela circunstância em que o condutor permanece no veículo. Não esqueça disso. Indo um pouco a mais além nesse entendimento, nós temos que correlacionar agora algumas circunstâncias especiais para o verbo estacionar e para o verbo parar. E a primeira dessas circunstâncias que devem ser observadas, elas estão no artigo 24, que trata das competências do município como órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, de fiscalizar o trânsito no que diz respeito à circulação, estacionamento e parada. Resta saber, então, que o agente municipal de trânsito, ele olha
para as infrações de trânsito cometidas no exercício de dirigir, ou seja, na condução do veículo. Então, as normas exigidas e aquelas que podem ser violadas e, por consequência disso, dar ensejo à lavratura de um auto de infração, no que diz respeito ao agente municipal de trânsito, elas se atêm à circulação, estacionamento e parada. Fazendo esse breve apanhado, essa breve lembrança desta competência, agora nós devemos correlacionar esta circunstância com o que recentemente nós tivemos de alteração no ano de 2016, no que diz respeito a exercício dessas competências. Então lá, neste artigo 24, em seu inciso 6º, além de definir a competência de fiscalizar circulação, estacionamento e parada, o Código, através da mudança imposta pelo legislador, colocou uma competência de que o agente de trânsito, ou melhor, o órgão ou entidade municipal de trânsito, ele deve fiscalizar também a regra de estacionamento no âmbito das edificações privadas de uso coletivo. Então vamos entender assim: trânsito aplica as suas regras a vias abertas à circulação. Dentro destas vias abertas à circulação, os legisladores agora impuseram uma exceção, que é de fiscalizar o trânsito em edificações privadas onde há circulação pública. O maior exemplo disso são os estacionamentos dos shopping centers, os estacionamentos dos grandes mercados, onde existe ali, apesar de uma área geográfica particular, uma circulação pública, ou seja, os veículos vão transitar, vão adentrar estas áreas e devem, então, respeitar as regras ditadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Lembre-se que no que diz respeito à fiscalização nesses espaços privativos, nesses espaços privados onde nós temos circulação pública, o agente municipal de trânsito, ele vai se ater a fazer a fiscalização do estacionamento nas vagas reservadas a idosos e a deficientes físicos. Então, para que você entenda esse contexto, dentro de um processo de inclusão muito exigido pela sociedade moderna, os idosos, através do Estatuto do Idoso, e as grandes reivindicações para que a acessibilidade seja permitida àqueles que são portadores de necessidades especiais, fez com que o CONTRAN, o órgão máximo normativo, disciplinasse áreas para estacionamento exclusivas para idosos e para portadores de deficiência física. Ora, essas áreas só podem ser utilizadas, via de regra, com o previamente cadastro desses veículos e dessas pessoas junto ao órgão executivo municipal de trânsito. A partir dali, então, o órgão entrega a este usuário uma credencial que deve ser usada, aposta no painel do veículo, para que se certifique que aquele veículo que está usando uma vaga reservada a esta condição esteja em consonância com a lei. Lembre-se, nas vias públicas abertas à circulação, o estacionamento de um veículo que não possua esta credencial vai implicar, em todas as situações, uma
infração de natureza gravíssima. Essa infração de natureza gravíssima está elencada lá no artigo 181, no seu inciso 20. Ora, o agente de trânsito, se deparando com essa situação na via pública, como qualquer outro cometimento de infração, de imediato ele toma as providências cabíveis para a adequação à legislação de trânsito. Via de regra, o agente de trânsito lavra o auto de infração quando ele está presente a uma situação de conduta que leve a uma tipificação da infração de trânsito. Entretanto, quando nós estamos falando do verbo estacionar, ou seja, do artigo 181, que chama o seu caput com o verbo estacionar, e depois ele tem 21 incisos que decorrem das mais diversas situações de estacionamento em desacordo com o código, em situações específicas pensadas pelo legislador, de pronto, nesta circunstância, ele vai proceder primeiro à remoção do veículo. Remoção do veículo, medida administrativa prevista no Código, que visa o quê? Tirar aquele veículo do local onde seria proibido o estacionamento e de imediato permitir a circulação de trânsito, se ali houver algum tipo de empecilho, algum óbice para a circulação de trânsito. No caso das vagas reservadas para idosos, reservadas para portadores de deficiência física, essas estão normalmente colocadas em situações privilegiadas em relação às demais vagas no trânsito. Essas estão identificadas sempre na cor azul, com a sinalização azul, e isso não deve ser esquecido. Ora, então, lembre-se que para qualquer infração do verbo estacionar, qualquer infração do artigo 181, o agente primeiro vai proceder à remoção do veículo, medida administrativa para retirar o veículo daquele local. E após isso ele vai lavrar o auto de infração, que dará posteriormente ensejo à aplicação de uma penalidade. Volta ao raciocínio. Essa é a regra geral da via pública aberta à circulação. E o Código trouxe a inovação, há pouco tempo, no ano de 2016, de que, no caso do órgão executivo municipal, o agente municipal de trânsito, ele tem a competência de fiscalizar estacionamento em áreas particulares, em áreas privadas abertas à circulação. E nesses locais, o agente municipal de trânsito só vai fiscalizar as vagas reservadas a idosos e a portadores de necessidades especiais. Não esqueça deste detalhe. Regra geral na via aberta à circulação pública. A mesma infração para vagas reservadas a idosos e deficientes, que são as vagas normalmente colocadas em situação privilegiada, sinalizadas com a cor azul. Essas, então, vão responder por uma infração gravíssima. Uma infração gravíssima que enseja a remoção do veículo. Volta o raciocínio aqui. Então, nos estacionamentos de shopping center, nos estacionamentos de supermercados, poderemos ter a figura do agente de trânsito realizando uma remoção de um veículo. Uma remoção tirando daquele local, colocando num guincho ou num mecanismo operacional e levando esse veículo para o depósito do órgão de trânsito. Isso é possível de acontecer, então, mesmo num estabelecimento privado, uma área geográfica particular. E essa é a única situação, é a situação de exceção da aplicação das regras gerais de trânsito em áreas particulares. Porque você já aprendeu que, notadamente, a aplicação da lei de trânsito se dá em vias
abertas à circulação. Então, lá no shopping, lá no supermercado, o agente, quando ele se deparar com o estacionamento de um veículo que não possui a credencial que identifica que o usuário daquele veículo, seja ele condutor ou passageiro, está credenciado pelo órgão municipal de trânsito como um idoso ou como um portador de deficiência física. A infração é de natureza gravíssima. Aqui cabe ressaltar que estamos falando do artigo 181 no seu verbo estacionar. E quando falamos no verbo estacionar, a regra geral é de remoção do veículo do local onde há a irregularidade do estacionamento. Entretanto, para efeito de estudar a legislação de trânsito para realizar uma prova, é importante uma única informação no que diz respeito ao verbo estacionar. E essa informação, ela se relaciona com o artigo 181 em seu inciso número 15, estacionar na contramão de direção. Então, lá no artigo 181, eu comentei com vocês que eu tenho 21 situações diferentes de estacionamento irregular e que a regra geral é que o agente promova a medida administrativa de remoção do veículo antes de lavrar o auto de infração. A medida de remoção é retirar o veículo do local da irregularidade. Entretanto, agora você vai pegar o teu marca-texto cor-de-rosa, o seu marca-texto laranja, o seu marca-texto amarelo-limão, vai lá no seu artigo 181, inciso 15, e destaca o estacionamento na contramão de direção, ele não tem previsão de medida administrativa de remoção. É o único inciso do artigo 181, cujo verbo é estacionar, que não prevê remoção do veículo. E isso não deve ser esquecido. Por quê? Normalmente as situações de cobrança por parte do examinador numa prova de legislação, ela vai sempre se ater àquela situação que é diferente da regra geral. Aquela situação que pode vir a pegar o concursando desprevenido. E essa é uma delas. Para estacionamento na contramão de direção, não há previsão de remoção do veículo. Aí você pode me perguntar, mas qual é o propósito do legislador nessa circunstância? Entenda você sempre que o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele foi, depois de concebido, levado a audiências públicas para contribuições e ele acabou utilizando partes de outros códigos já em vigor em outros países do mundo. Tomou-se como base algumas questões aqui. E então, em algumas circunstâncias, o legislador acabou criando regras diferentes para algumas situações. Essa é uma delas. Mas existe até uma lógica nesse contexto. Pensando, e agora vamos para a tela para buscar resolver esse entendimento, se nós pensarmos que em uma determinada via nós temos aqui um local onde é permitido estacionamento e os veículos estão aqui estacionados no sentido do fluxo do trânsito. Se você tiver um veículo aqui estacionado na contramão de direção, esse veículo, ainda que esteja em desacordo com a legislação, ele não vai atrapalhar a circulação de trânsito. E, por esse motivo, o legislador não viu nenhuma situação necessária de realizar a remoção desse veículo. Percebeu aqui como esta situação teria um entendimento de lógica
nessa circunstância? Então, não esqueça, o veículo estacionado na contramão de direção não faz menção o código para a medida administrativa de remoção do mesmo. Aqui ainda no verbo estacionar, no que diz respeito à infração de trânsito, deveremos chamar a atenção dos senhores para uma situação excepcional que cobra de veículos de maior porte a colocação de calços concomitante com o uso do freio de estacionamento. Bom, o legislador falou que para veículos onde eu tenha um aclive ou um declive, portanto uma subida ou uma descida, para veículos com mais de 3.500 quilos, a obrigação sempre de, ao estacionar, colocar o calço como medida protetiva, como uma medida de segurança. Então, temos um freio de estacionamento, somando-se a uma condição de calço na roda para assegurar que esse veículo não entrará em movimento. Lembre-se, então, para veículos com mais de 3.500 quilos, a obrigação de colocar calço ao estacionar em aclives e ao estacionar em declives. No teu material, você já destaca esta infração de trânsito, ela está lá no inciso 16, uma infração de natureza grave, que então obriga estacionar com o uso do freio de estacionamento e mais a colocação de calço de segurança. Para qual veículo? Aquele que tem mais de 3.500 quilos ou 3,5 toneladas. A obrigação do condutor que estaciona esse tipo de veículo de retirar o calço no momento do deslocamento, da saída da vaga, também subsiste. Tá? No artigo 181, no seu parágrafo, ele prevê, então, a obrigação, no seu parágrafo 2º, ele prevê a obrigação da retirada do calço. Muito bem, e para que a gente feche o nosso entendimento acerca de estacionamento e parada, devemos destacar o artigo 29 em seus incisos 7º e 8º. O inciso 7º, ele traz o elenco de veículos que prestam serviço de urgência. Quais sejam? São os veículos de polícia, de fiscalização de trânsito, as ambulâncias, os veículos de socorro e de combate a incêndio. Estes, utilizando os seus dispositivos sonoro e de iluminação, informam aos demais usuários da via pública de que aquele veículo está na prestação de um serviço de urgência. Então lembre-se, alarme sonoro mais luz vermelha intermitente acionados, o veículo está se deslocando para o atendimento de um serviço de urgência. Esse, então, inciso 7º do artigo 29, ele está trazendo uma prioridade no trânsito e livre circulação, estacionamento e parada para os veículos na prestação do serviço de urgência. Já o inciso 8º desse mesmo artigo 29, ele traz uma possibilidade de livre estacionamento e parada para os veículos prestadores de serviço. Os prestadores de serviço. Bem, então aqui vamos fazer uma diferenciação para não errar a questão da prova. As situações que ensejam um deslocamento de urgência, que abarcam o veículo do bombeiro, o veículo da polícia, o veículo de ambulância e os veículos da fiscalização de trânsito, normalmente identificados com luzes vermelhas intermitentes e mais alarme sonoro, dão uma prioridade no trânsito com livre circulação, estacionamento e parada.
Essa livre circulação, estacionamento e parada tem alguns limites de segurança, quais sejam eles? Principalmente a obrigação de reduzir em uma velocidade compatível com a segurança quando se aproxima de cruzamentos. Então imagina, num cruzamento semaforizado, ainda assim, com os dispositivos acionados, o policial vai reduzir a velocidade para se certificar que todos os outros integrantes do trânsito, sejam outros condutores ou ainda pedestres desavisados, não vão obstruir essa passagem. Bom, então, observando esta regra de segurança, aí sim, o livre estacionamento, a livre parada, a livre circulação para veículo de urgência. Enquanto que, quando no inciso 8º falamos de veículos que prestam serviço de utilidade pública, nós vamos estar mencionando os veículos da Companhia de Energia Elétrica, da Companhia de Água e Esgoto, do veículo da telefonia, bem como aquele veículo que faz manutenção na sinalização de trânsito. Todos esses estarão identificados com um dispositivo de iluminação na cor amarelo-âmbar. Um amarelo puxando para o alaranjado, digamos assim. O amarelo-âmbar identifica os veículos de prestação de serviço. Cuidado aqui, esses veículos não gozam de prioridade alguma no trânsito. Entretanto, esses veículos têm livre estacionamento e parada. Então é o caso do veículo da Companhia de Manutenção dos Semáforos, quando coloca sobre a pista devidamente sinalizado o veículo para troca de uma lâmpada desse semáforo. É o caso do veículo de transporte de valores que em determinado momento para sobre a faixa de rolamento para que os vigilantes possam fazer o trânsito do malote do carro forte para dentro da agência bancária. Esse é um outro exemplo. E na questão de prova, isso pode fazer toda a diferença. Você não confundir, na literalidade da questão, veículos que estão realizando serviço de urgência, que são aqueles identificados pela luz vermelha, que tem livre circulação, estacionamento e parada, com veículos de prestação de serviço, que estão identificados pela luz amarelo-âmbar. Esses têm livre estacionamento e parada na via pública. Destaque, então, no artigo 29, incisos 7º e 8º, estas circunstâncias. Bem, para finalizar o entendimento acerca de estacionamento e parada, agora vamos fazer menção à sinalização vertical. A sinalização vertical que pode estabelecer regulamentação acerca de estacionamento e parada na via pública. As placas de sinalização de regulamentação, elas têm uma característica que é a regra geral. A característica dessas placas é que elas são circulares, com o fundo branco e com a borda da orla destas na cor vermelha. Normalmente elas trazem a mensagem de proibição ou a mensagem de autorização na cor preta. E no caso de estacionamento e parada, não é diferente. Acompanhe na tela comigo. Veja lá, quando estou tratando de sinalização de estacionamento e parada, você deve olhar para os chamados sinais de regulamentação. O descumprimento
da informação trazida nessa sinalização dará ensejo à infração de trânsito. Então perceba aqui que na questão do parar ou do estacionar, nós podemos ter três tipos de placas de regulamentação. Quais sejam? A placa R6A, a placa R6B e a placa R6C. Qual é a diferença entre as três placas? A R6A, ela nos traz uma informação de proibido estacionar. Ora, a placa R6A, ela admite, desde que se não perturbe o fluxo do trânsito, a parada, o tempo necessário de embarque e desembarque de passageiros. A placa R6B, ela regulamenta, autoriza o estacionamento. Então, a placa R6B informa o condutor de que ele está regularmente estacionado. Enquanto que a placa R6C, ela traz uma informação de proibição para o verbo parar e para o verbo estacionar. Então, qual é a diferença na questão da tua prova? A placa R6A admite o desembarque. Tempo necessário para o desembarque e para o embarque. A R6B autoriza o estacionamento. E quando nós nos depararmos com a placa R6C, nesta situação, não admite-se imobilização do veículo naquele local. Não admite imobilização. Não posso parar, não posso estacionar. Ora, pois, então, naquele local, a circulação dos veículos deve ocorrer o tempo todo. Lembrem-se que o uso da sinalização de advertência, ou pisca-alerta, só é autorizado pelo Código de Trânsito nas situações de imobilização por uma circunstância de emergência. Via de regra, a luz de advertência ou pisca-alerta só pode ser acionado em situações onde o veículo teve uma pane por algum motivo, em situações onde o veículo se deparou com uma imobilização repentina por conta de um acidente. Então, nestas circunstâncias, o uso do pisca-alerta é autorizado pelo Código de Trânsito. Ele também pode ser autorizado numa imobilização absoluta, combinado com o triângulo de segurança. Aí, resolução do CONTRAN disciplina que o triângulo de segurança deve ser colocado a pelo menos 30 metros de distância da traseira do veículo. Você vai se preocupar com essa regra suplementar se no teu edital apresentar a resolução do CONTRAN de número 36 de 1998. Caso contrário, o uso de pisca-alerta ou luzes de emergência só serão admitidos naquelas imobilizações por alguma situação inesperada. Correto? Fiquem bem, estudem bastante e até o próximo encontro.